Noé. A história completa de Noé, também conhecida como a narrativa do dilúvio, é encontrada principalmente no livro do Gênesis, no Antigo Testamento da Bíblia. Aqui está a história detalhada de Noé de acordo com a Bíblia. A corrupção da humanidade. Após a queda de Adão e Eva, a humanidade se tornou cada vez mais corrupta e pecadora aos olhos de Deus. A violência e a maldade se espalharam pela terra, e o coração dos homens estava continuamente inclinado para o mal. As pessoas não queriam saber de Deus, de sua vontade, se encontravam cada vez mais distantes de Deus, ao ponto de pecarem de forma tão deliberada que chegou a enfurecer a Deus e provocar a sua ira. Deus odeia o pecado, e o fato dele odiar o pecado o faz derramar sua ira sobre a humanidade. A escolha de Noé. Em meio à corrupção generalizada, Noé se destacou como um homem justo e íntegro. Ele ainda seguia os caminhos do Senhor. Por causa da retidão de Noé, Deus decide escolhê-lo para um propósito especial. É preciso mencionar que o escritor do Gênesis enfatiza relatando que Noé era o único que estava com o coração voltado para obedecer a Deus. O chamado de Deus a Noé. Deus fala diretamente com Noé e o avisa sobre o plano de enviar um dilúvio para destruir toda a carne na terra. Devido à maldade dos seres humanos, Deus instruiu Noé a construir uma grande arca para si mesmo, para a sua família e também para os animais, para que sejam preservados do dilúvio. A construção da arca. Em Gênesis 6, 13 e 16, Deus fala com Noé o jeito como a arca deve ser feita e dá detalhes sobre o que deve ter dentro dela. Noé obedece ao chamado de Deus e começa a construir a arca exatamente como Deus lhe instruiu. A arca era uma embarcação enorme, com 3 andares e feita de madeira de gofé, revestida com betume por dentro e por fora para torná-la impermeável. A arca foi elaborada por Deus, de forma que Noé, sua família e os animais pudessem passar o tempo estabelecido por Deus dentro da arca seguros. Um projeto que era de Deus e não de Noé. O dilúvio. Quando a arca é concluída, Deus ordena a Noé que entre na arca com sua família e um par de cada espécie de animais, um macho e uma fêmea, para preservá-los durante o dilúvio. Assim que Noé e todos os animais estão dentro da arca, Deus envia chuvas torrenciais e faz com que as águas do mar e as fontes subterrâneas se rompam, inundando a terra. A duração do dilúvio. O dilúvio durou 40 dias e 40 noites, cobrindo toda a terra com água. As montanhas foram encobertas e toda a vida terrestre, exceto a que estava na arca, foi destruída. A pomba e o corvo. Após a água recuar, Noé solta um corvo, porém este apenas dá voltas, indicando que não havia terra seca. Em uma segunda tentativa, ele solta uma pomba para verificar se a terra estava seca. A pomba, após estar solta por um tempo, retorna sem trazer nada com ela. Na terceira tentativa, ela é solta e volta com uma folha de oliveira, indicando que as águas haviam diminuído. E em uma outra tentativa, Noé a solta e a pomba não retorna, mostrando que a terra estava finalmente seca. A saída da arca. Quando a terra secou completamente, Deus instrui Noé e sua família a saírem da arca, juntamente com todos os animais. Eles saem e oferecem um sacrifício de agradecimento a Deus. A aliança de Deus com Noé. Deus faz uma aliança eterna com Noé, prometendo nunca mais destruir a terra com o dilúvio. Ele coloca um arco-íris no céu como um sinal dessa aliança, para que sempre que chover e o arco-íris aparecer, as pessoas se lembrem da promessa de Deus. O juízo de Deus nesse período da história foi em água, através do dilúvio. No Novo Testamento, através de Jesus e os apóstolos, somos alertados
que o próximo juízo será com fogo. Os filhos de Noé. Em Gênesis 9, 20 e 21, Noé é nos apresentado como um agricultor. Ao plantar uma vinha e beber do vinho, Noé acaba ficando bêbado e seu filho Cã, ao ver o estado de seu pai, vai até seus irmãos e conta para eles que seu pai, além de bêbado, tirou as roupas e estava nu. Seus irmãos, Sem e Jafé, não gostam nada da atitude de Cã, de debochar e querer ridicularizar seu próprio pai. O que ocorreu aqui foi tão sério que Noé amaldiçoou seu próprio filho, dizendo que Cã seria para sempre servo de seus irmãos. A maldição se iniciou por seu filho Canaã. Isso gerou e gera problemas até o dia de hoje, ao ponto de alguns grupos afirmarem que os atuais negros da África são amaldiçoados, pois estes grupos afirmam e acreditam na maldição africana, dos descendentes de Canaã, filho de Cã, neto de Noé. A vida após o dilúvio. Noé e sua família repovoam a terra, e os seus descendentes se multiplicam, dando origem a várias nações. Essa é a história resumida de Noé. De acordo com a Bíblia, a história do dilúvio é uma das mais conhecidas da Bíblia, destacando a justiça de Noé, a forma como Deus derramou sua ira sobre o pecado da humanidade e a maneira como fez uma aliança com o homem, que futuramente seria quebrada e somente renovada através de Cristo na cruz do Calvário. Um grande homem que influencia até os dias de hoje, uma multidão que através de Deus passou a conhecer sua história e se inspirar em sua coragem em obedecer a Deus, mesmo sendo ridicularizado e ignorado em seu tempo. Essa história você encontra no livro do Gênesis, capítulo 5, versículo 32, capítulo 7 ao 11 e do 9 ao 28. Se gostou, curta, comenta e compartilha para ajudar o canal. E não se esqueça de acionar o sininho para receber novos vídeos, que serão postados toda semana. Que Deus abençoe.